Fala pessoal, seja bem-vindo à Casa do Jardim e hoje eu quero te ensinar um pouco mais sobre o conteúdo verde, onde nós vamos aprender juntos a montar um vaso. Então, aqui a gente tem alguns componentes desse vaso, eu separei alguns materiais. Primeiro material que eu separei, aqui nós temos argila expandida, é um elemento que a gente pode usar como acabamento do vaso ou também para o sistema de drenagem. A gente tem aqui o seixo branco, que ele é utilizado como acabamento do vaso também. A gente pode usar um ou outro, nós vamos escolher um aqui para utilizar. A gente tem aqui o BioBrick, tá? Que é a casca de eucalipto tratada, ele não dá fungos, então é muito bom. Temos a terra vegetal, que eu separei um pouquinho também para a gente poder realizar o plantio. Aqui nós temos o substrato, tá? Um composto orgânico. Temos aqui também a casca de pinos, que é um outro produto de acabamento que a gente gosta de utilizar muito no jardim. Separei também a granitina amarela, que é um pedrisco utilizado também como acabamento de vasos e de jardim. Separei a brita comum, que é aquela brita mesmo que utiliza em obra, aquela brita normal, que ela vai ser utilizada para drenagem. E aqui separei um pouco de areia para que a gente possa realizar também a drenagem do vaso, tá? Então agora deixei aqui algumas mudas de mini espadinha para a gente realizar o plantio e algumas ferramentas que a gente vai utilizar para fazer esse vaso. Bom, primeiro ponto, eu peguei um vaso transparente para que a gente faça esse vaso e que vocês consigam ver aqui os layers que vão dar depois do vaso pronto, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer quando você tem um vaso é verificar se esse vaso tem furos na parte de baixo. Então, se a gente conseguir dar um zoom aqui nessa imagem, a gente vai perceber que os vasos aqui esse vaso já está furado, tem alguns furos, para que quando a gente possa irrigar, a água saia normalmente sem ficar acumulada no fundo do vaso. Por que que isso é importante? Se a água ficar acumulada no fundo do vaso, a gente pode ter um apodrecimento das raízes. E a água acumulada, com o tempo, também vai dar um mau cheiro. Então a gente faz os furos para que a água consiga sair da melhor forma possível. Então agora a gente vai iniciar o processo de montagem dos vasos, tá? Vamos montar esse vasinho com aquela espadinha que está aqui no cantinho. Eu vou primeiro pegar um pouco dessa argila. Vou colocar essa argila no fundo do vaso e essa argila vai ajudar a drenar a água. Um outro elemento ainda que eu não falei, mas que está aqui, é a manta bidim. A manta bidim eu gosto de utilizar ela para fazer vasos, porque ela me ajuda a coar a água mais, para que a água saia aqui embaixo mais transparente possível. Então eu utilizo muito ela para fazer vasos dentro de apartamentos onde você não pode ter uma água escorrendo suja. Então a manta bidim ajuda muito a fazer a coar. Eu vou pegar e vou cortar aqui a manta bidim mais ou menos num tamanho que eu acho que vai ficar certinho aqui nesse vaso. E vou colocar ela aqui dentro, em cima da argila expandida. Logo em seguida, uma observação, a manta bidim, ela passa água. Então é como se fosse um coador de café isso aqui, tá? Eu vou pegar um pouquinho da areia, essa areia aqui, uma areia lavada normal, e vou jogar ela em cima da manta bidim. Por quê? Isso aqui vai me ajudar a ter um segundo filtro para que a água saia lá embaixo de uma forma ainda mais clara. Ou seja, a água primeiro tem que passar pela areia para depois passar pelo nosso filtro de manta bidim para que depois ela fique no fundo, composto de argila, e que ela saia aqui da forma mais clara possível.
Depois, o próximo passo nosso é a colocação de terra vegetal, tá? Então a gente vai pegar aqui um pouquinho de terra vegetal para colocar. Vou tentar colocar aqui sem fazer tanta bagunça. A gente vai colocar um pouquinho de terra vegetal. E a gente vai misturar um pouco dessa terra vegetal junto ao composto orgânico, que vai trazer maiores nutrientes e ajudar muito no enraizamento das plantas, tá? Então, eu estou dando uma misturada, nesse momento aqui, na terra vegetal com o composto orgânico. A terra vegetal ela é mais clara, o composto orgânico mais escuro, mas aqui a gente já consegue ver alguns layers. Consegue dar um zoom aqui para a gente poder ver? A gente tem aqui então a camada de terra, a camada de areia, a camada da manta bidim e aqui a camada da argila expandida. Vamos encher um pouquinho mais o vaso. Vou colocar mais um pouquinho de composto. Nesse momento aqui, você vai iniciar agora o plantio das mudas, tá? Eu tô apertando um pouquinho aqui a terra, porque depois que você fizer a primeira irrigação, a primeira molha dessa terra, ela vai tender a ceder um pouquinho e compactar um pouquinho. Então eu já estou compactando ela antes, para que a gente possa vir com as plantinhas aqui e realizar esse processo. Então agora eu vou vir aqui, estou pegando umas mudinhas de mini espadinha, tá? Que são mudinhas pequenininhas, e começo a colocar elas no vaso de uma forma que toda a raiz dela fique coberta. Então a gente tem aqui uma mini espadinha, temos aqui a raiz dela, tá? A gente vem, abre um pouquinho no vaso e faz o plantio colocando a terra ao redor da mini espadinha, ao redor da raiz. A gente vai continuar plantando. E é um processo bem fácil de fazer, pessoal. A gente consegue fazer isso e é bem legal, inclusive. Você que está em casa e quer fazer uma atividade nova, é super interessante. Isso você pode fazer, inclusive, com o seu filho dentro de casa. Você pode ensinar ele como plantar um vasinho. É bem interessante isso. Então a gente vem aqui fazendo o plantio de todas essas mudinhas. E agora nesse final aqui, não vou nem encher muito mais não, eu vou colocar um pouquinho mais de terra, desse ladinho aqui faltou um pouquinho de terra. Isso é super normal de acontecer. A gente tem que colocar um pouquinho mais de terra no final para de fato fazer o acabamento do vaso, colocando as plantas mais fixadas possíveis, tá? Desse ladinho aqui vai precisar de um pouquinho mais de terra também. E o nosso vasinho de espada ficou pronto. Vou até inserir mais essa mudinha aqui na lateral. O nosso vasinho de espada ficou pronto. A gente tem aqui as plantas. Esse é um vaso que a gente pegou para vocês poderem ver de uma forma mais nítida todas as etapas do processo. Então a gente tem o processo de drenagem, né, que compõe a
a argila expandida, a manta bidim, a areia e o processo onde a planta vai ter o seu enraizamento, que é na terra com o composto orgânico. E aí está o nosso vasinho. A próxima etapa é vir com o irrigador ou com algum outro recipiente que você tiver e realizar a irrigação dessa planta. No caso das espadinhas, elas não precisam de muita água, é só mesmo para manter a terra úmida. Léo, quanto que eu devo irrigar para a planta ter seu enraizamento? Bom, a irrigação ela é somente para manter a terra úmida. Ou seja, não precisa de molhar muito, não precisa de encharcar as plantas. Você vai manter a terra da planta úmida e aí sim ela vai se desenvolver da melhor forma. Então esse foi o processo de montagem desse vaso, tá? Eu vou deixar ele aqui de lado para a gente iniciar o processo de montagem de um outro vaso. Léo, eu não tenho vaso aqui em casa. Bom, o que eu posso fazer? Vou separar aqui essa mudinha. Se você tiver um recipiente na sua casa, qualquer recipiente que seja, tá? Eu separei um recipiente aqui em casa. Eu tinha aqui um pote. Peguei esse pote. Você pode pegar esse pote e cortar ele, tá? Já até deixei esse aqui um pouco cortado. Com muito cuidado, você pode pegar uma faca e cortar o pote. E depois que você cortar esse pote, você vai ter aqui um vaso. Depois a gente vai limpar ele, deixar ele todo organizado. Primeira coisa que a gente tem que fazer é os furos debaixo do vaso. Eu utilizei aqui em casa um abridor de vinho. Eu esquentei a pontinha desse abridor de vinho e coloquei ele no fundo do vaso e abri toda essa parte. Então agora a nossa próxima etapa da montagem desse vaso é colocação de novo. Esse passo a passo aqui é para você fazer já um recipiente na sua casa. A gente vai colocar a mesma coisa, colocamos a argila no fundo, vamos trazer aqui a manta, colocamos a manta, agora vem o processo da areia. Ficou bem claro para vocês que esse processo, pessoal, de colocação da areia junto com a manta é para ter um filtro do filtro. É para ter as duas coisas para que melhore ainda mais a capacidade de drenagem da água. Então, quando você coloca a água na planta, a água vai passar primeiramente pela terra, vai sujar. Na hora que ela entra na areia, ela começa a ficar mais clara, ela começa a limpar, e quando ela passa pela manta, ela limpa ainda mais. Então ela vai sair lá embaixo cada vez mais limpa, tá? E agora que a gente colocou já a argila, colocamos a manta e a areia, vou pegar aqui embaixo um pouco mais de terra, agora para a gente poder colocar. Esse vaso aqui é um vaso bem maior, a gente vai colocar mais terra. Colocamos uma quantidade de terra. Vamos colocar agora o composto orgânico. Vamos misturar os dois para que a gente consiga deixar ele homogêneo. A gente agora aperta um pouquinho e vamos encher um pouquinho mais aqui. E agora eu vou pegar aqui uma planta, isso aqui é uma muda de areca. Eu lavei a raiz dela aqui para ficar mais fácil para vocês poderem entender
o plantio. Essa aqui é uma mudinha de areca com a raiz completamente lavada. E vou fazer aqui dentro do vaso um buraco para colocar essa muda, tá? Então aqui, ó, fiz esse buraquinho, coloquei a muda e vou colocar agora um pouco mais de terra vegetal. Apertei bem, compactei bem a terra aqui, plantei a planta bem no centro. Vou colocar agora um pouquinho mais de terra vegetal. Para ficar, de fato, a planta ficar bem firme, tá? Então agora que a plantinha está bem firme, que a gente já concluiu as etapas do processo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um elemento de acabamento. Então a gente vai escolher aqui agora qual que é o elemento de acabamento que a gente vai utilizar. A gente pode utilizar o BioBrick, podemos utilizar aqui a granitina, podemos utilizar também o seixo branco ou então a casca de pinos, tá? Só uma observação, essa brita, ela poderia ter entrado no lugar da argila. Eu gosto de utilizar argila no fundo dos vasos por ela ser mais leve. Então o vaso tende a ficar mais leve. Esse pratinho de argila, de brita aqui, ele deve estar pesando cerca de uns 3 quilos, enquanto o pratinho de argila pesou cerca de 1 quilo. Ou seja, uma brita é muito mais pesada do que a argila. Então quando a gente vai montar o vaso com argila, ele fica mais leve. Esse é o objetivo, tá? E aqui agora, para a gente fazer o acabamento do vaso, a gente pode, inclusive, dependendo de como for, também aproveitar e colocar um pouco da manta em cima. Se eu coloco a manta em cima do vasinho, o que acontece? O meu elemento de acabamento, vamos supor que eu utilize um seixo branco. O seixo branco, se ele ficar em contato com a terra, ele tende a ficar mais amarelado. Então o que eu vou fazer? Eu coloco um pouquinho da manta bidim em cima da terra também, não tem problema isso, tá? Pode colocar. E venho, eu vou até tirar essa luvinha aqui agora, para eu poder não sujar o seixo branco, e venho pegando aqui o seixo, vou pegar mais um pedacinho, vai precisar, para colocar ali, e venho colocando o seixo aqui do lado, fazendo o acabamento desse vaso. Inclusive, a manta bidim, quando ela é colocada, a gente utiliza isso também em jardins maiores. A gente coloca a manta bidim embaixo embaixo da argila, quando a gente vai utilizar em jardins, embaixo do seixo, embaixo do BioBrick, embaixo da casca de árvore. Ela ajuda a reduzir o crescimento daqueles matinhos que ficam aparecendo no jardim. Elas conseguem abafar um pouquinho aqueles matinhos. Então aqui está o nosso vasinho e a gente vem e faz a irrigação dele normal. E essa água vai descer até chegar lá no fundo. Pessoal, de novo, sobre a irrigação ela não deveria chegar água lá embaixo, tá? Se a água está chegando lá embaixo, é porque o seu vaso está super irrigado. Então a ideia é que você consiga montar o vaso, que você consiga irrigar ele, sem que você precise de colocar lá embaixo tanta água, tá? Para finalizar, vamos colocar o vaso dentro do pratinho e é sempre bom, gente, a gente colocar um pouco de areia no pratinho,
para não ficar água acumulada e para evitar a dengue também. Então a gente coloca um pouquinho de areia no pratinho, a areia que eu estava aqui tem até um pouquinho mais ali, depois eu vou colocar, a gente coloca essa areia aqui no pratinho e o nosso processo de montagem do vaso se encerra. Esse vasinho aqui é um vasinho de plástico, é um potinho de plástico, mas agora você poderia fazer algum tipo de pintura, se você quisesse, você pode fazer um desenho, e se você inclusive tiver um filho, você pode até escrever com ele o nome do seu filho aqui no vasinho, mostrando que ele que fez esse vasinho, e em breve esse vasinho vai crescer e as plantinhas vão se desenvolver. Pessoal, então é isso, a nossa dica de hoje foi essa, aqui na Casa do Jardim, ensinando a montar um vaso. Se vocês quiserem mais informações, a gente vai produzir mais vídeos desses para você. E se você gostou, deixa o seu like aqui, tá? Um abraço, obrigado!